Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade aqui pela página da Associação Espírita Caridade pelo Facebook e também no canal Amigos da Caridade no YouTube. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, podem ir chegando, porque está começando mais uma atividade que é intitulada Atendimento Espiritual aos Encarnados, que somos nós. E esse trabalho constitui uma palestra. Essa palestra vai abordar temas do nosso cotidiano que estão ligados diretamente ou até mesmo indiretamente à nossa vida, às pessoas que convivem conosco e que, normalmente, são situações que nos levam a buscar um tratamento espiritual. Para tanto, é importantíssimo ficarmos atentos, refletirmos acerca dos ensinamentos que este trabalho pedagógico da Associação Espírita Caridade nos apresenta toda semana, com uma sequência de assuntos, todos muito bem encadeados, para que a gente entenda um pouco melhor, tenha uma visão diferente acerca daquilo que nos acontece. Então hoje, nós, dando sequência a essa atividade, temos o módulo 2, que se chama Vida em Família, e o roteiro é o 2 também. E o subtema é a energia sexual. A gente sabe que o sexo, culturalmente, acabou se tornando um assunto desconcertante para se conversar. Hoje em dia anda diferente, bastante diferente esse cenário. Fala-se mais, se leva esse assunto para todos os meios, para todos os públicos que precisam saber, para que a gente consiga ter uma conduta mais adequada em relação ao sexo e que entenda as suas reais finalidades para o ser humano. Nós sabemos que nós somos um ser complexo, que é composto por alguns elementos. Então, esse atributo do ser, sendo o sexo, ele vai trazer benefícios, quando bem utilizado, tanto psicoafetivos, psicossociais, fisiológicos e também espirituais. E é por isso que a gente quer trazer hoje uma visão mais espiritual, aproveitando todos os ensinamentos da doutrina espírita para que a gente consiga ter essa visão mais ampla sobre o ato, sobre a energia sexual. Nós sabemos que essa energia, ela verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as civilizações da Terra. É através dela que nós temos esse certo instinto de não deixar a nossa civilização, a humanidade, se acabar. Então, sempre nós estamos buscando ter a nossa prole, deixar o nosso legado, e isso há muito tempo, desde que a humanidade é a humanidade. Então, além deste nobríssimo motivo para a utilização deste atributo chamado sexo, também nós vamos perceber que para a manutenção de um casamento, de um relacionamento, o ato, a troca de energias se faz muito necessária. A própria constituição de uma família, termos as crianças, não sermos somente 2, mas quem sabe 3, 4, e aí a gente vai percebendo que o nosso amor só aumenta e se distribui para os filhos, continua para a esposa, para o esposo, mas ele só se amplia. E a utilização da energia sexual, ela pode, com relação às consequências, nos trazer felicidade ou infelicidade. Nós podemos ser felizes, dependendo da forma como utilizamos, ou também infelizes. Nós podemos construir ou destruir, conforme a orientação que é dada a esse atributo. Isso está lá no livro Vida e Sexo, do Emmanuel. E a gente vai perceber que
existe um fator neutralidade nesse atributo. Eu estou chamando de atributo já porque o Emmanuel mesmo vai trazer uma definição de sexo no mesmo livro Vida e Sexo, dizendo que o sexo não é apenas um atributo respeitável, não é apenas isso, mas profundamente santo na natureza. Então, tendo ele esse fator de neutralidade, nós podemos, conforme as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, tanto utilizá-lo da forma correta para esses benefícios na vida de um ser humano, aos quais nós já citamos antes, como a própria manutenção da civilização, a manutenção do casamento, do relacionamento, as bênçãos da família, né? E tantos outros benefícios fisiológicos e psíquicos que a gente sabe que existe através do ato sexual. Mas os excessos também podem nos tornar pessoas infelizes. Porque se nós utilizamos apenas o sexo como forma de espraiarmos os nossos desejos, as nossas paixões, que fazem parte de um conjunto de vícios deletérios que nós ainda temos e que precisamos, ao longo do tempo, nos desfazer disso, se nós utilizamos somente para sanar a nossa vontade de ter a relação, de sentir prazer, e sem incorporar o sentimento e todos os benefícios que estão vinculados a um bom uso da energia sexual, certamente nós poderemos destruir não só a outra pessoa, né, no sentido de emoções, de sentimentos que esta possa sentir após esse nosso ato incorreto, até mesmo de traições, relacionamentos extraconjugais ou coisas do tipo, não só destruir uma pessoa, como também a nós mesmos, porque nós vamos sempre regando os nossos vícios, e os vícios se regam praticando cada vez mais. Sem frear os vícios, nós acabamos sempre aumentando esse monstro dentro da gente, no sentido figural, obviamente. Então, Emmanuel nos diz que o sexo não é um atributo apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza. Então, aquela ideia de ser um assunto desconcertante para se conversar, para que a gente possa refletir a respeito, isso aí a gente tem que passar, né? Tem que pular essa parte. Freud nos ajudou muito nisso, né? Freud, para quem não sabe, um médico conhecidíssimo, criador da psicanálise, e que, segundo Joana de Ângeles mesmo, ele com muito acerto descobriu que na libido, o desejo sexual em si, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano, é através dessa libido, né? A resposta seria essa libido. Então, examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações, perturbações dos líderes mesmo, né? Que através de mecanismos proibitivos para o intercâmbio sexual condenavam o sexo como um instrumento de sordidez, de abominação, pecado, enfim. Então Freud teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. Então, aquilo que falamos sobre a neutralidade vai depender muito da forma dos players, né? Das pessoas que estão participando do ato em si, daquilo que trazem de virtude, daquilo que trazem de vícios,
né, de moralidade ou do contrário, de moralidade. Isso tudo vai interferir nesse sentido. Mas a partir dessa libertação também criaram-se uma série de excessos, de promiscuidades. E aí a gente percebe que, como tudo na vida, como tudo na natureza exige um equilíbrio, a gente precisa entender que nem 0, aliás, nem 8, nem 80, né? A gente tem que entender que entre 8 e 80 existe um espectro muito grande e que a gente, independente da extremidade em que esteja, nós precisamos ir avançando o espectro até que a gente chegue bem no meio, no equilíbrio, para que a gente consiga fazer bom uso de tudo na natureza. Então, voltando lá para o Emmanuel, por ser um atributo profundamente santo, exige o que de nós? Educação, controle, responsabilidade, discernimento, onde e quando se expresse. Educação, porque nós precisamos entender que nós estaremos contracenando com outra pessoa nesse ato sexual. Então exige educação, respeito. Não só isso, responsabilidade de saber que, além dos seus sentimentos, tem os sentimentos das outras pessoas também, né? Da pessoa que está com você. E, além disso, se você está com alguém, se você está em um relacionamento, exige também controle, exige conversas para que não se saia daquilo que se chama como de boa conduta do ato sexual. Porque daqui a pouco vai descambar para um relacionamento extraconjugal. Porque talvez a pessoa que está comigo é um pouco fechada para o sexo. E aí eu não entendo que existem encarnações anteriores e que talvez eu tenha sido o motivo desta pessoa hoje ser um pouco mais travada para esse momento e que precisa de um pouco de paciência e compreensão da minha parte e tentar ajudar da forma que for possível. Esse discernimento, sobretudo conhecendo as leis espirituais, né, conhecendo mais essa dinâmica espiritual, vai fazer com que a gente tenha um uso mais correto, mais adequado deste atributo. Devemos ao sexo. Lá no livro ainda Vida e Sexo do Emmanuel. O Instituto da Reencarnação é a nossa portinha de entrada, né? Sem o ato sexual, né? Sem o momento desse amor entre o nosso pai e a nossa mãe, nós não teríamos como vir da erraticidade para mais uma oportunidade de encarnar. Então, a erraticidade, vale a pena a gente lembrar, que é o momento entre uma encarnação e outra, é aquele espaço em que nós estamos na espiritualidade aguardando uma nova encarnação. E graças a esse momento de amor é que nós conseguimos nascer. E aí buscar, a partir desse momento, a nossa caminhada, né, com a ajuda deles até a idade que a gente consiga caminhar com as próprias pernas. Devemos ao sexo também as alegrias do afeto. O relacionamento ele se torna muito mais saudável, muito mais profundo, né? Aqueles integrantes do relacionamento, né, homem e mulher, enfim, né, os integrantes de modo geral do relacionamento, eles vão se conhecendo melhor, eles vão se entendendo, começando a buscar o amor com respeito, com carinho, com atenção, né? E ao se entregarem um ao outro, passam também por uma ideia de confiança mútua, de respeito, e isso vai consolidando a relação afetiva. As bênçãos da família também, quando nós recebemos um bebezinho no colo pela primeira vez, que nós temos a oportunidade de chamar de filho, isso é maravilhoso, e é graças ao sexo também que a gente tem essa oportunidade de nos tornarmos pais, de entender um pouquinho o que Deus sente por nós,
né, de sentir um pouco desse amor paternal que Deus sente por nós, nessas relações que são as relações que provam o amor mais bonito que existe aqui na Terra, que é o amor de mãe para filho, de pai para filho. Nós temos aqui ainda, no Livro dos Espíritos, o nosso material nos sugere abordar a poligamia. O que seria a poligamia? É uma lei humana, apropriada a certas culturas, cuja abolição marca um progresso social. Então, nesta forma de estar junto com outras pessoas, nesse caso, não há uma afeição real, mas sim a sensualidade. Porque você está com mais de uma pessoa e dá a mesma afeição a todas, não tem como você... quando você é um casal, você acaba se tornando uno, né? Porque essa união, ela faz com que nós consolidemos tudo. E quando se há uma relação com mais pessoas, acabam existindo certas comparações, a própria promiscuidade e tantos outros detalhes que a gente vai entender que a monogamia, né, o casamento com uma pessoa só, é um progresso, marca um progresso social, né? Porque aí a gente tem uma ideia mais sadia de amor, né? Porque não vai ser embasada apenas na sensualidade, numa cultura mais antiga, em que se tinham vários parceiros, porque talvez a minha importância era muito grande, eu fazia o que queria em determinada região, determinada cultura que eu tinha ou que eu vivia. Também o material aborda sobre o sexo livre, né, que é uma forma de excesso também, de passar o espectro do equilíbrio ali, né, de ele ficar lá em cima. É imperioso, diz Emmanuel, lá no Vida e Sexo ainda, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? Olha só que profundo isso. Até as coisas, né? A gente vê aí patrimônio público. Você pode ir lá pichar, né? Você pode ir lá fazer uma pichação? Não, porque você vai ser preso por conta disso, né? Tem leis que defendem o patrimônio público. Então, pichar não pode. E se as coisas merecem respeito, que tal as consciências? Que tal falando das consciências? São consciências ali, naquela pessoa que você está se entregando e que a pessoa está se entregando para você no momento do sexo, existe ali não só um corpo, existe uma personalidade, uma consciência que tem sentimentos, que tem emoções, que tem uma história e que, olhando sob a visão espírita, tem um passado gigantesco de experiências e tem uma série de virtudes, caminho para percorrer e que talvez eu seja um importante parceiro, um importante objeto de auxílio na caminhada desta pessoa. Então eu tenho que entender que ao fazer por fazer, eu estou desrespeitando aquela consciência. Eu estou tratando a pessoa
tal como se fosse uma coisa. E as coisas aí já exigem o nosso respeito total. Então a monogamia, nos diz Emmanuel, aliás, no Livro dos Espíritos a gente encontra que é o caminho correto das manifestações afetivas. O equilíbrio da natureza dado a quantidade numérica de indivíduos de ambos os sexos representa progresso social alcançado. Então, 1 mais 1 igual a 2, que se torna 1. É essa conta que fecha. Essa conta dá certo. Mais do que isso, é excesso. É retrocesso. Então nós precisamos entender a importância da humanidade ter chegado a esse estágio de monogamia. Mesmo assim, dentro da monogamia existem uma série de fatos que podem ocasionar no rompimento de relações e até mesmo na destruição de sentimentos, como falávamos antes. Tem um livro chamado Entender Conversando, em que o Chico traz algumas palavras sobre a conduta sexual. Não podemos esquecer que a lesão sentimental é talvez mais importante do que uma lesão física. Um compromisso sexual deve ser profundamente respeitado. Não compreendo a promiscuidade, mas a luta para que haja o relacionamento de alma para alma, com o respeito que devemos uns aos outros. Olha só. A lesão sentimental é talvez mais importante que a lesão física. Tem uma música que talvez todos conheçam, da Kel Smith, que diz o seguinte: é que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Essas são palavras de uma escritora, se não me engano, é Clarice Lispector, se não me falha a memória, salvo engano. E essa autora vai fundo e vai bem ao encontro do que está dizendo o Chico aqui. Quando a gente se machuca fisicamente, dói. Agora, quando a gente tem um machucado espiritual, é muito mais dolorido. É muito mais difícil a gente passar por essa dificuldade. Por exemplo, uma traição. Uma traição pode causar para nós uma dor que vai se estender por encarnações. E aí vai ficar bem complicado a gente passar as próximas encarnações, talvez com companheiros diferentes, passar aquela mesma confiança que a gente tinha no parceiro que traiu, e aí agora a gente está com essa marca de passado, essa cicatriz que demora para cicatrizar, com o perdão da redundância, mas em algum momento vai sarar. Bom, os relacionamentos conjugais, nós sabemos que, ainda falando sobre traição, sobre esses relacionamentos, todos os compromissos na vida sexual estão subordinados à lei de causa e efeito. Então, se hoje eu prejudiquei alguém, né, se eu trouxe essa dor para alguém de ser traído por mim, é bem possível que em algum momento da minha vida, enquanto espírito, em alguma outra encarnação, se não na mesma, eu venha a passar por essa experiência como sendo a vítima também. Não estamos aqui dizendo que você fez isso e vai receber a mesma coisa. Porque dentro da lei de causa e efeito existem mecanismos variados que fazem com que a gente acerte, às vezes de outras maneiras e até mais brandas do que aquilo que nós fizemos em um passado, né? Esses mecanismos
nós podemos citar a misericórdia divina, nós podemos citar a própria evolução do parceiro, que nunca faria o mesmo que nós fizemos a ele, e nós temos a oportunidade de estar com ele novamente em uma outra encarnação, e ele vai acabar nos auxiliando ao progresso. Mas enfim, o que nós devemos saber é que de alguma forma nós teremos que trazer essa responsabilidade pela lesão emocional que a gente causou na outra pessoa e resgatar essas dificuldades que a gente criou para os outros e até para si mesmo, né? De alguma maneira a gente vai ter que saldar isso. A união, ela reflete leis divinas. Então, um esposo para uma esposa, isso está lá no livro Roteiro do Emmanuel. Um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, criando e desenvolvendo valores para a vida. É necessário esse ato de cumplicidade, né? Essa vontade de estar junto, de pegar junto, de saber que nós vamos construir juntos. Você coloca um tijolo e eu coloco outro. Você coloca um tijolo e eu coloco outro. E assim o casal vai construindo, edificando uma vida muito mais rápido do que eu talvez sozinho pudesse fazer. Os benefícios da vida conjugal. Assegura a harmonia no lar, garante a normalidade da vida conjugal segundo as leis divinas e humanas, garante o equilíbrio psicofísico que nós falávamos antes. Contribui para as permutas afetivas, favorece e estimula as realizações nobres do espírito. E a recuperação dos desejos, dos desequilíbrios sexuais. É uma questão da alma, requer processo individual de cura. Tem certas coisas que podem as pessoas tentar nos entregar de bandeja, tentando nos ajudar para que para que a gente possa reaver alguma coisa que a gente fez errado num passado, mas tem certas coisas que só nós mesmos é que vamos ter que fazer por nós. Então não adianta eu esperar que certa recuperação aconteça partindo do externo para o interno. Tem que partir internamente, tem que começar lá dentro, tem que haver uma mudança. Essa reforma íntima tanto falada no Espiritismo, que talvez possa até cair na vala comum de tanto que se fala, como se fosse algo assim, se fala reforma íntima que nem se fala em prece. Mas você já pensou na reforma íntima, qual é o significado real dela? Quando você vai reformar uma casa, você vai reformar porque ela não está bem e precisa ser reformada. Só que você reforma morando dentro dela. Não tem como sair da casa. Você faz essa reforma morando. Então, você vai demorar algum tempo para poder descascar aquela tinta antiga, pintar com uma cor nova. E enquanto isso, você vai ter que se acostumar que você ainda é assim, até tirar toda aquela casca da tinta antiga para que a gente consiga pintar com uma nova cor, leva tempo. Porque essa reforma íntima, a gente não pode chamar ninguém para entrar dentro e ajudar a fazer conosco. As pessoas podem sim nos ajudar bastante, mas tem algumas coisas, alguns trabalhos aí nessa reforma íntima, algumas atividades que dependem e cabem somente a nós. Só o conhecimento superior gravado na própria alma pode opor barreiras aos desequilíbrios existentes, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo. Tem uma síntese aqui de Emmanuel, que vai resumir muito bem a nossa atividade da noite. Não há proibição, mas educação. Não há abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar. Porque a vida é um presente muito especial que a gente deve dar valor. E não só a nossa, mas a do nosso companheiro, da nossa companheira,
porque a pessoa que está conosco não é só um corpo. A pessoa que está conosco tem sentimentos, tem virtudes, tem defeitos, e eu preciso amar. Eu preciso amar ela, esse conjunto completo, porque eu estou casando não é com um corpo, eu estou casando com o ser completo. E eu preciso entender a importância de respeitar aquilo que eu ainda não compreendo, ter paciência com aquilo que ainda eu não consigo lidar bem e, acima disso tudo, amar, porque fica mais fácil de fazer todo o resto amando, mantendo o respeito pelo sentimento da outra pessoa. Para finalizar a reflexão também do livro Vida e Sexo por Emmanuel: companheiros da Terra, abstenham-se da censura e da condenação. Estamos longe da meta a alcançar. Todos nós estamos longe. Ninguém sabe hoje o que nos aguarda amanhã e da nossa responsabilidade nos desequilíbrios dos outros. Somos uma só família. Amemo-nos. E que tenhamos uma boa noite, ou você que está assistindo esse vídeo em outro turno, que você tenha um maravilhoso dia e que sigamos sempre juntos à luz da doutrina espírita.